O goleiro Daniel voltou a treinar normalmente com os demais jogadores nesta manhã no CT Parque Gigante. Ainda assim, a tendência é que Kehler se mantenha como titular na partida de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. A direção do Internacional começa a debater o modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, pelo menos no ambiente político do clube, e busca trazer mais respostas e conhecimento sobre a pauta para a política colorada. Gustavo Maia vem ganhando espaço no elenco do Internacional e foi inclusive elogiado pelo técnico Mano Menezes. Tem também a possibilidade de saída de David ao final do ano para o São Paulo. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, que teve como principal novidade o retorno de Daniel às atividades integrais com os demais jogadores no CT. O Daniel, vocês sabem, ele teve um problema após ter levado uma bolada no olho em uma atividade na semana passada. Em função dessa bolada, ele teve um pequeno sangramento no olho, teve inclusive uma possibilidade de deslocamento de retina, foi uma preocupação que os médicos do Internacional tiveram, mas fez exames, tá tudo bem com ele e estava passando por uma preservação até em função de tratamento que ele estava fazendo, ele não estava conseguindo treinar da maneira que poderia. Hoje, nessa segunda-feira, ele voltou aos treinamentos, mas ainda assim a tendência é que o Kehler se mantenha como titular, pelo menos nessa quarta-feira. Óbvio que tudo depende da recuperação do Daniel e do que ele apresentar ao longo da terça-feira. Mas a tendência, por enquanto, é que o Kehler seja novamente o goleiro titular contra o Red Bull Bragantino. Mas a gente vai ficar de olho nessa situação envolvendo o Daniel. O time do Internacional tem uma dúvida no meio-campo. Depena, Edenilson, Alan Patrick e Maurício. Desses 4, 2 vagas apenas no time. Então 2 ficam de fora. Eu sigo apostando em Edenilson, Depena e aí Alan Patrick. Eu tô achando que o Maurício ele fica no banco de reservas. Então, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Maurício fica no banco. Desses 4 são 3 vagas, tá? Então, desses 4 jogadores, 1 vai ficar no banco de reservas. Por que eu tô apostando no Maurício no banco e no Alan Patrick como titular? Porque a gente teve nessa segunda-feira um indicativo de que o Alan Patrick joga. Porque o Alan Patrick foi escolhido pela assessoria de imprensa do Internacional para projetar a partida de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. E o Alan Patrick, nessa entrevista aos canais oficiais de comunicação do Internacional, ele disse que o time está mais cascudo, que o elenco do Internacional está mais cascudo na possibilidade de briga pelo título do Campeonato Brasileiro, em função de tudo que viveu ao longo da temporada. É óbvio que o Alan Patrick também se refere à eliminação contra o Melgar, que de alguma forma trouxe uma casca para o time do Internacional. Então, o que o Alan Patrick tenta trazer desse sentimento do vestiário é que lá dentro os caras entendem que amadureceram com a chegada do Mano, amadureceram com os últimos resultados, amadureceram com o desenvolvimento do elenco, da equipe, e que dessa forma estão mais fortes para conquistar o Campeonato Brasileiro. Óbvio que é muito difícil ainda, está muito longe ainda, porque o Palmeiras tem 8 pontos de vantagem em relação ao Internacional. Próximo assunto, eu quero recuperar o vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, sobre Gustavo Maia. Assim, não é que o Gustavo Maia vá ser titular do Mano Menezes, tá? Mas ele é um jogador que vem tendo um espaço um pouco diferente ao longo dos últimos jogos. O Gustavo Maia, ele foi relacionado, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, algo que não acontecia há bastante tempo. E foi inclusive elogiado pelo técnico Mano Menezes na entrevista coletiva pós-jogo. O Mano disse que o Gustavo Maia está treinando muito bem. Eu dou detalhes sobre a situação do Gustavo Maia, as percepções que se tem no ambiente colorado de bastidor em relação a esse jogador. É só clicar nesse vídeo aqui e assistir, porque o Gustavo Maia é um jogador que desperta muita curiosidade do torcedor e não teve muito espaço ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas temporadas, mesmo sendo jogador contratado ainda na temporada passada, não teve tanto espaço assim o Gustavo Maia. Quero abordar com vocês uma informação que foi trazida pelo Fabrício Falkowski,
repórter do Correio do Povo, brilhante repórter, o Fabrício Falkowski. Ele trouxe informação nesta segunda-feira de que o Inter e a direção colorada irá se reunir nos próximos dias para debater o assunto SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E aí eu quero colocar para vocês a realidade que o Inter está observando, o que a atual gestão do Internacional pensa em relação à SAF e a realidade do Internacional hoje com esse assunto, tá? Primeiro, não é segredo, e o presidente Alessandro Barcelos sempre que toca nesse assunto fala isso, que o Inter observa com atenção os movimentos que estão acontecendo no mercado do futebol de clubes se tornando SAFs. E essa gestão do Inter, tá, entende que em um futuro próximo é muito difícil que os clubes daqui também não estejam incluídos nesse processo de virar SAF. Não vai ser agora, tá? Porque agora o Inter tem um modelo associativo que dá resultado. O Inter teve superávit no último ano, o Inter está conseguindo se virar no modelo associativo. A preocupação do Internacional, quando eu digo Internacional, eu digo essa atual gestão, tá? Com os movimentos de crescimento de investimento que as outras equipes podem ter. O Cruzeiro, na próxima temporada, vai vir muito forte em termos de investimento. O Bahia, se fala em R$1 bilhão de investimento para o Bahia nos próximos 5 anos. É muita grana. O Vasco, que subiu agora, tem um modelo um pouco diferente. O próprio Botafogo, que está começando a investir agora. A gestão entende que esses clubes que estão adotando o modelo SAF possam dominar o futebol em um futuro próximo, por causa do investimento. E o Inter tem que estar atento a isso. Por isso, o Inter deverá montar uma comissão para estudar o modelo de SAF, para que se coloque em pauta no Conselho Deliberativo o modelo de SAF e que se traga simulações, que se traga convergências de, aqui no Internacional, aqui no Rio Grande do Sul, o modelo mais propício seria mais ou menos esse. Esse seria um caminho interessante para seguir com base no que foi estudado. É isso que o Inter vai fazer. É um passo? Cara, é um passo. Porque o Inter quer e o clube quer entender, tá, esse novo modelo de clube que está existindo no Brasil. Entender para poder competir e entender para estar preparado. Caso no futuro se estabeleça essa prioridade, o Inter já tem um caminho com estudos, com relatórios para seguir. E é isso que o Inter vai fazer ao longo dos próximos dias. E o Conselho de Gestão do Internacional confirma que nas próximas semanas, com o Campeonato Brasileiro agora se encaminhando, o Inter deve conseguir a vaga na Libertadores, tudo certo. Vai ter um grande período aí de Copa do Mundo, sem jogos, sem disputa. Vai ser um bom período para a direção do Inter sentar e se debruçar sobre o assunto SAF, e isso vai acontecer ao longo dos próximos dias, tá? Uma última, tá? A imprensa de São Paulo está repercutindo que o David interessa ao tricolor paulista. Faz sentido pelo seguinte: Rogério Ceni foi um técnico que se deu muito bem com o David no Fortaleza. O David é um jogador que não encaixou no Internacional. O David é um jogador que o Inter pagou 11 milhões de reais e hoje está no banco, apesar de no último jogo ter entrado bem, foi elogiado pelo Mano, não conseguiu dar aquela resposta. Então pode estar no São Paulo uma possibilidade de futuro para esse jogador na próxima temporada. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Cara, terça-feira tem Brasil e Tunísia. E você pode apostar na KTO e você pode apostar também em alguns mercados especiais dos jogos. Por exemplo, que o Neymar vai marcar gol, que o Richarlison vai marcar gol. Esse jogo, Vinícius Júnior deve ficar no banco, o Pedro deve ter uma oportunidade. Dá para apostar no gol do Pedro, que pelo menos durante a partida deve entrar contra a Tunísia. Então joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom LADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!